O domingo resolveu muitas coisas, né? Inclusive o Congresso, com modificações importantes, não só na distribuição para os partidos, não só na distribuição para as bancadas, mas também em tese, nova cara na Câmara e algumas mudanças no Senado que os institutos de pesquisa ignoraram solenemente até a véspera como possíveis, né? Então, temos aí uma mudança importante nesse terço do Senado, que foi colocado em votação, os outros 2 terços só daqui a 4 anos, mudanças importantes na Câmara, com algumas surpresas consideráveis, e, claro, alguns governos já resolvidos, estaduais, Minas, Santa Catarina, Paraná, e a ordem da disputa em São Paulo, ou seja, quem chega em primeiro para o segundo turno é o Tarcísio e não o Haddad, como diziam as pesquisas. No Rio Grande do Sul, quem chega em primeiro é o Lorenzoni e não o Eduardo Leite, como diziam as pesquisas. E na Bahia, rapaz, que disputa vai ter na Bahia, viu, Ronald? O Jerônimo chegou de uma forma que... Ô Zaidan, sabe que o que fica muito claro, e eu confesso que eu tenho tido uma preocupação muito grande ao longo dos últimos anos, das últimas eleições, de prestar atenção em movimentos em trecho final de pesquisa, de chegada para o dia da votação. As pesquisas têm uma enorme dificuldade de perceber levantes nas semanas ou nos dias que antecedem a eleição. E aí eu digo, não especificamente o que aconteceu, a inversão não dá para admitir que não se fosse perceptível o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá um quadro muito mais estreito e depois um quadro de vitória acachapante, né, do Castro lá no Rio de Janeiro. Mas o movimento do Tarcísio e do Marcos Pontes aqui em São Paulo, se você perceber, havia um crescimento demonstrado nas pesquisas importante nas semanas que antecedem. Do Jerônimo, lá na Bahia, a mesma coisa, o crescimento de 10 pontos. Esses movimentos não são pegos, de verdade, nos dias que antecedem. Parece que é uma coisa avassaladora, que toma conta e a gente não sabe exatamente como isso acontece, e que passa batido. As pesquisas precisam se reinventar nesse aspecto. Como é que diminui essa distância para levantes em trecho final de campanha? E aí isso precisa de alguma forma ser revelado, porque se a gente pegar aquilo que era demonstrado nos dias que antecederam, até no dia anterior, e o que ficou evidente na abertura das urnas, é uma discrepância muito grande, né? Há problemas na amostragem e isso fica claro em todas as pesquisas, o número de entrevistados. O fato é que houve erros, por exemplo, no Tocantins, não é um erro banal, não é aquela coisa, errou por 4 pontos. Os caras erraram por 20 pontos. Mesmo no caso do Tarcísio, ele teve uma votação 10 pontos superior àquela que IPEC e Datafolha projetavam, né? O Datafolha ainda dava um pouquinho menos para o Haddad, mas a diferença no IPEC, por exemplo, era de 10 pontos para o Haddad, né? E ele ficou com 35, o Tarcísio com mais de 40. Houve erros consideráveis no Rio Grande do Sul, na Bahia, porque na Bahia apenas alguns institutos registravam o crescimento do Jerônimo. Em Tocantins foi um absurdo o que aconteceu, um erro assim crasso. O número de estados que o Bolsonaro venceria, o IPEC, por exemplo, errou consideravelmente, até na consideração por regiões, né? Quantos ele teria no Sudeste, quantos ele teria no Norte. Então, esses 2 institutos que são grandes, né? O IPEC, de certa forma ali, é o pessoal que era do Ibope, inclusive o Montenegro, ele não é o dono, não é o manda-chuva, mas é um dos sócios e tal, ele era o dono do Ibope, mas esses 2 institutos, na minha opinião, saem envergonhados, porque foram erros muito fortes, muito fortes. Não foi aquele erro quase inevitável, exatamente por esses movimentos que muitas vezes não são detectados, né? Mas erros na véspera.
Isso. E no caso da eleição presidencial, os dois acertaram o Lula, né? Acertaram o percentual do Lula ali, 2 para mais, 3 para mais, 2 para menos, acertaram. Mas erraram de maneira notória o percentual que teria o Bolsonaro, né? Exatamente. Uma diferença que era pelos institutos seria mais que o dobro da que foi, né?